Então o Thiago Carpini, ele deve comandar as primeiras atividades aí nos próximos dias. A gente também está na expectativa de quando que ele vai ser apresentado, segunda, terça-feira, certamente na semana que vem o Carpini será apresentado oficialmente, porque o São Paulo tem jogo já, sem ser esse sábado, agora no outro, no dia 20 de janeiro, lá no Morumbis, contra o Santo André, às 8 horas da noite. E aí eu vou trazer uma tela para mostrar para vocês aí, para a gente destrinchar um pouquinho do carpinismo, já tá rolando aí nas redes sociais. Tem o dinizismo, agora tem o carpinismo. Quais são as ideias aí, algumas das ideias do Thiago Carpini que ele pode implementar nesse time do São Paulo? Então vamos lá, coloca aí na tela pra gente, olha só, jogo de construção, com a tal da saída sustentada, né, que muita gente diz aí, os termos novos, né, Marina? É a saída ali com o goleiro, joga no zagueiro, no lateral, aquela aproximação entre os jogadores ali da linha de defesa. Então, o Thiago Carpini gosta muito disso, gosta também da posse de bola, do jogo de pé em pé. É uma coisa que o Thiago Carpini, um treinador de 39 anos, promissor da nova geração, gosta muito de ter o controle de jogo. Ele é um cara que gosta então dessa posse de bola, de manter o controle do jogo e muito do improviso também. Mas como que vem esse improviso no jogo do Thiago Carpini? É uma coisa trabalhada, organizada, para que quando a bola chegue lá na frente, nos caras que têm esse poder do drible, eles então o façam. De preferência ali com triangulações dos lados do campo. Então é o treinador que está muito inserido naquilo que tem de mais moderno em relação ao futebol. Então acho que a torcida do São Paulo vai gostar bastante, é um cara que trabalha muito, que sabe trabalhar com os caras mais experientes e com os mais jovens. O próprio Thiago Carpini é um cara muito novo, tem só 39 anos, né? Tá começando aí na sua carreira de treinador, já treinou vários times aqui no interior de São Paulo, já treinou o Guarani, já treinou a Água Santa, tava lá no Juventude. Então vamos esperar aí para ver se ele vai colocar alguns desses pontos aí em prática nessa chegada dele como técnico do São Paulo. E o Thiago Carpini, em março de 2023, deu uma entrevista para o meu grande amigo André Hernan lá no Paulistão Play, e aí ele foi perguntado qual que era o sonho dele, Carpini, como que ele se via ali daqui a alguns anos, tal, na carreira de treinador de futebol, qual que era o sonho dele, e o Carpini respondeu isso aqui, Marina, vamos conferir. Meu maior sonho no futebol é jogar uma Libertadores hoje, não é nem seleção brasileira, porque eu acho que está um sonho muito distante, não que a Libertadores não esteja. Eu estou começando uma trajetória, vivendo muita coisa, aprendendo muito, mas é trabalhar em níveis maiores, assim, tenho um sonho de chegar numa Série A, eu vou chegar, e eu quero trabalhar numa Libertadores, fazer uma final de Libertadores. Eu acho que é um campeonato muito, né? Eu gosto dessa coisa, pegar um Brasil e Argentina, assim, né? Eu gosto de futebol competitivo, exato. Esse é um sonho meu. Vamos ver, tem tudo para se realizar esse sonho aí do Thiago Carpini como técnico do São Paulo, que ele chega então até comandar o time lá na Copa Libertadores da América. Devolvo para você, Marina, aí daqui a pouco eu retorno com mais São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Valeu, Zé, pelas informações. E aí eu pergunto para o nosso outro especialista em São Paulo aqui, Bacégio, sobre o estilo de jogo aí que o Zé apresentou, que obviamente você já sabia. O que mais você pode destacar e se você gosta desse estilo do Carpini? Cara, acompanhando o ano passado do Carpini foi top, né? Vamos dizer assim. E o Água Santa, ele chegou à final jogando à sua maneira, claro, tendo que abrir mão muitas vezes do estilo de jogo por estar enfrentando clubes maiores, como foi no caso na semifinal contra o São Paulo e na própria decisão contra o Palmeiras. Mas foi um time que em nenhum momento se escondeu, né? Foi um time que sempre encarou seus adversários de frente. E isso também foi com o Juventude, quando o Carpini pega o time na zona de rebaixamento e leva o time para a Série A sendo vice-campeão, e com o aproveitamento, considerando só as rodadas em que o Carpini esteve no comando do Juventude, o Juventude com um aproveitamento até melhor do que o Vitória, que foi campeão da Série B. Então, assim, ele pode não ter tanta experiência como muitos torcedores falam, pode, mas ele tem trabalho. Pelo menos o ano passado dele mostra isso. E pode ser sim que o São Paulo seja um passo maior do que a perna do Carpini, pode ser também, sobretudo num ano em que o São Paulo volta a disputar a Libertadores. A gente sabe a competição representa muito para o torcedor, tá no DNA do clube, e o São Paulo talvez não fosse o ideal apostar. Mas qual nome, dadas as circunstâncias, qual nome não seria uma aposta?
O Vojvoda não seria uma aposta, mas o Vojvoda já negou o São Paulo, vai ficar no Fortaleza. Todos os outros seriam uma aposta. E queira ou não, o Carpini já conhece o futebol brasileiro. Então o Vojvoda, pra mim, seria uma aposta. Nunca treinou um clube do tamanho de São Paulo. Mas não seria uma aposta dessa. Não, tem feito trabalhos consolidados, assim como o Carpini, um clube menor. Mas com todo o respeito ao Fortaleza, conhece claro. o calendário, sabe que da maratona de jogos, coisa que alguns estrangeiros têm dificuldade de lidar. Estão acostumados com 40 jogos por temporada, um jogo por semana. Aqui no Brasil é diferente. O Carpini não vai precisar passar por esse problema. Foi um problema que o São Paulo viveu com o Crespo, foi campeão paulista, mas no Brasileiro o São Paulo estava em queda livre justamente por causa do calendário. Então, assim, essa parte física conta muito, o conhecimento do futebol brasileiro conta muito, e o Muricy Ramalho, por trás do Carpini, sendo uma figura que o Carpini vai poder contar para consultar, muitas vezes falar, tô com um dilema aqui, Muricy, o que você acha melhor de se fazer? Porque a gente está falando de um treinador de 39 anos. Nem tudo ele já viveu nessa sua carreira como treinador. Então, ter uma figura como o Muricy Ramalho ali para auxiliá-lo vai ser de extrema importância para o sucesso do trabalho dele no São Paulo. É isso, né, Salazar? Para mim, a questão é só entender, a gente vai ter que aguardar, só esperando o tempo vai dizer. Entender como que o Carpini vai lidar com a falta de experiência. O Marcelo disse aqui, muita coisa no futebol ele ainda não viveu, faz parte. Tem que viver, vai ter que passar pela primeira vez. E é só para a gente entender. Vamos ver como é que o Carpini vai lidar com algumas situações que ele nunca viveu. Tipo a Libertadores, né? A Libertadores. Um exemplo, uma Libertadores, um jogo fora de casa, um clássico contra o Corinthians, comandando o São Paulo, enfim, muitas situações que ele não viveu. Lidar com um vestiário cheio de medalhões, também nunca viveu. Cuidar de próximo, Rafinha, a gente falando também nunca viveu ontem. isso. Para mim é só essa a questão. Mas eu boto muita fé no Carpini, sabe por quê? O Carpini, ele tem trabalho, como disse o Bacégio, ele vem de baixo, faz o processo todinho de estudo, começa a crescer, faz bons trabalhos, chega em boa fase, em ascensão, e ele é um técnico novo, mas que encara. Ele é um técnico de encarar problema. Ele é um técnico que fala grosso, gosta desse tipo de jogo também mais pegado. Então, para mim, é só entender como é que vai ser essa questão dele com a falta de experiência. Se passar por isso, tudo vai dar certo. Fala, rapaziada, olha só, vídeo novo aqui no canal trazendo a opinião de jornalistas sobre Thiago Carpini, um quadro que já virou tradição quando tem caras novas no São Paulo aqui no canal. Sempre trago a opinião de quem analisou, né, o profissional de perto nas últimas temporadas. Thiago Carpini, 39 anos, novo técnico do São Paulo, assume a vaga deixada por Dorival Júnior. Eu sei que tem muita desconfiança, eu sei que muita gente questiona se Carpini era mesmo o nome ideal para assumir o São Paulo em ano de Libertadores. Mas bom, melhor do que ouvir a minha opinião para esse debate, pra gente criar as coisas aqui, é sempre bom ouvir quem acompanhou ele de pertinho, quem de fato acompanhou o Carpini de perto nos últimos anos. Eu começo então com Bruno Mucchi, que é jornalista, setorista do Juventude na Rádio Caxias. Ele vai dar a sua opinião sobre Thiago Carpini, novo técnico do São Paulo. Fala com a gente, Bruno. Fala, Gabriel, quem nos acompanha, um grande abraço, um prazer estar aqui no teu canal para falar sobre Thiago Carpini, novo técnico do São Paulo. A passagem dele aqui por Caxias do Sul, pelo Juventude, foi muito positiva, muito boa. O Thiago Carpini assumiu o Juventude na 7ª rodada. O Juventude tinha 5 derrotas e 1 vitória na Série B, era o vice-lanterna. E ao fim da 38ª rodada, o Juventude chegou em 2º lugar. Então o Thiago Carpini com um aproveitamento de 65%, aproveitamento de campeão. Um aproveitamento melhor do que o Vitória, que foi o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Thiago Carpini com 32 jogos, 17 vitórias, 11 empates, 4 derrotas. Um técnico muito promissor. O dia a dia do Carpini aqui em Caxias do Sul foi muito bom. Ele foi conquistando a torcida, a direção, os jogadores. Ele recuperou peças. Antes de falar sobre as peças que ele recuperou, falar um pouco sobre o Carpini, né? A chegada dele foram 5 vitórias consecutivas na arrancada dele aqui no Juventude, ao que recuperou a equipe alviverde. Ele foi introduzindo na equipe também, oportunizando jogadores das categorias de base, principalmente o Juan. Chegou até a jogar com o Pintado, né, ídolo tricolor, que foi técnico do Juventude no começo da Série B do ano passado. O Juan foi o cara que fez o gol do acesso, né, o 3º gol do Juventude na vitória contra o Ceará em Fortaleza, no jogo que deu ao Juventude o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Carpini, ele chegou em Caxias do Sul e ele encontrou um Juventude, digamos assim, sem confiança.
Nada dava certo para o Juventude, foi um gauchão muito ruim com o Celso Rotti, o Pintado também não teve êxito, e o Carpini mudou esse panorama, né? Foi uma mudança de rota do Juventude. Ele conseguiu organizar a equipe dentro de campo, sem tanta qualidade assim no setor ofensivo, ele atuava num 4-4-2, sem o Nenê, ele puxava mais um atacante, aí virava um 4-3-3, chegou a jogar no 3-5-2, o Carpini ele encontrou no Juventude uma equipe que se moldava inclusive aos adversários, mas teve um ponto que ele encontrou dificuldade. Atuando em casa contra equipes que estavam retrancadas, o time do Carpini não conseguia encontrar soluções, né? Pode ser por característica, qualidade dos atletas, mas esse foi um ponto que ele acabou deixando a desejar aqui na passagem pelo Juventude. Ele recuperou o Alan Ruschel, que estava na lista de dispensas antes da chegada do Carpini. Vini Paulista, também que estava na lista de dispensa. O Vini Paulista era um atacante, ele transformou ele em um volante, sendo um dos principais ladrões de bola do Campeonato Brasileiro da Série B. Então tem muitos méritos o Thiago Carpini. Um técnico promissor, onde o vestiário gosta, o vestiário abraça, os jogadores se sentem abraçados por ele, gostam dos treinamentos, da convicção do técnico Thiago Carpini. Sucesso ao Carpini no São Paulo e sucesso ao São Paulo na temporada de 2024. Um abraço. Perfeito, daí a opinião de Bruno Muck, então, um cara setorista do Juventude na Rádio Caxias, autoridade máxima no assunto, acompanhou de pertinho o último ano de Thiago Carpini, que assumiu o Juventude ali no Z4, né, e levou a equipe ao acesso à Série A, acabou a Série B na vice-colocação. Bora falar agora sobre Arboleda, novela importante com um capítulo novo. Na próxima semana, o São Paulo aguarda pela chegada do equatoriano Pepe Chamorro. Esse é o empresário do Arboleda que trata com o São Paulo renovação desde a temporada passada. A primeira oferta feita pelo São Paulo já foi recusada. O Chamorro chegou a dizer que a proposta foi muito baixa. São Paulo prepara cifras melhores com a intenção de ficar com o zagueiro equatoriano super identificado no clube. Contei para vocês outro dia que o Corinthians monitora passo a passo essa negociação, até porque tem a intenção de fechar com o Arboleda para janeiro de 2025, ou seja, sem custos. Ele, a partir da metade do ano, poderia assinar um pré-contrato. Só é importante contar também que o Arboleda hoje tem uma dívida de mais ou menos 5 milhões de reais na praça. Ele deve para alguns dos seus ex-empresários e também para um agiota, com quem ele pegou 300 mil reais. Essa dívida com o agiota já chegou a 1 milhão e 200 mil. Para arrematar sobre o São Paulo, o Tricolor está tentando uma última cartada para renovar o contrato com o Matheus Belém, zagueiro revelado na base, cujo vínculo se encerra no dia 26.